Sejam bem-vindos a mais um TentaCast. E hoje tentarei, sim, você ouviu o tempo verbal certo, eu tentarei gravar esse podcast. Hoje, devido a uma quantidade enorme de atrasos na agenda e compromissos de todos os membros, a gente não conseguiu se reunir. E isso me trouxe algumas reflexões. Vocês já notaram quando a maioria das vezes você só encontra certos parentes em duas ocasiões? No nascimento e na morte. Ou você vai em aniversários, ou você vai em velórios e encontra certas pessoas. Isso me fez ver, recentemente eu tive os dois casos e encontrei parentes que eu não via há muito tempo. E isso me fez gerar uma reflexão. Reflexão de que a morte vai ter que ser algo inevitável. E isso envolve até a morte de um projeto ou uma ideia. Apesar do clima fúnebre que a gente está falando aqui, não é o fim do TentaCast. Quando nós falamos sobre o final, a morte e o encerramento de tudo, estamos falando de quando o término é algo que vai acontecer e é inevitável. Assim como nós não escolhemos nascer, nós também não escolhemos morrer. Melhor, a maioria dos casos não se escolhe morrer. Quando nós pensamos em escolher, ou no caso, em morrer, a gente pensa em sofrimento. Às vezes é uma libertação e não um sofrimento. Quando temos pessoas que estão sobre situações de saúde terríveis e é uma maneira de fazer a dor passar, a morte é uma passagem de alívio, mas nem sempre é o alívio que a gente espera. Tem pessoas que acham que a morte é a única coisa que vai libertar. Nem sempre é o caso. Existem pessoas que passam por sofrimentos não só físicos, não só de doença, mas também psíquicos. E também teve mais um caso recente que um amigo, graças a Deus não tirou sua vida nem nada parecido, mas conversou sobre esse sofrimento psíquico. E ele não estava bem. E ele externou para isso com outros amigos em uma conversa, já medicado, e fez uma confissão. E aí eu ouvi de um deles depois, enquanto voltávamos, que ele não acreditava que passou tanto tempo e esse nosso amigo não comentou nada. Muitas vezes as pessoas não dizem, não confessam, não externam que estão em sofrimento, que estão com dor. Um dos motivos que essas pessoas não externam é porque na cabeça delas não tem como fugir, não tem como escapar. Então entendam, sempre tem escapatória, sempre tem como sair. Esse nosso amigo disse que se planejou, ele sabia o que tinha que fazer. E eu entendo, eu realmente entendo ele, porque já teve casos de estavam tudo planejado para encerrar. Ou muitas vezes a gente tem que encontrar uma razão para viver, ou razões para viver. E essa teimosia, essa resistência, de fato, pode ser motivadora para nós continuarmos vivos. Mas e depois? Essa sede de vida, essa sede de conquista, essa vontade de ainda estar vivo, ainda estar ali, pode permanecer durante quanto tempo? Será que pós-vida as pessoas tendem a ficar presos, às vezes em um sentimento egoísta de continuar vivos? Eu não sou, eu não sou especialista, em fé, em espiritualidade, mas eu ainda penso na crença de que, em alguns casos, será que as pessoas não permanecem vinculadas ou presas e a gente tem que deixá-las passar? Não por nós, não nós fazendo alguma coisa, mas deixando-os passar. Cada um lida com o luto e com a perda de uma maneira. Eu já vi pessoas que enterraram o pai e pegaram o carro dele e saíram, antes mesmo da partilha. Eu já vi pessoas que até hoje se enlutam pela perda dos pais. Até hoje, depois de muitos e muitos anos, mais de 20 anos, a pessoa ainda embarga a voz quando lembra dos pais, do pai e da mãe. São dois casos muito peculiares, e ambos que eu acho muito complicados. Eu acho delicados de trabalhar. Tanto a materialidade e o se morrer, morreu de Ivan Drago, quanto da pessoa que foi embora e nos deixou e nós ainda nos seguramos a isso. Por um lado, sinto a falta de empatia e do processamento da dor, e do outro, um excesso de empatia ou uma supersensibilização. Há de ter um equilíbrio, que é uma palavra difícil de lidar, até para mim. Equilíbrio não é uma coisa muito boa dentro do meu rol
Eu sou uma pessoa de intensidade, então é difícil chegar a um equilíbrio, mas tentar, sempre devemos tentar. Hoje, ficar nesse monólogo durante tantos minutos é um pouco complicado, mas eu espero que essa tentativa de reflexiva chegue em algumas conclusões. A primeira, mais próxima do meu diálogo inicial, é que lembre com saudade, mas não torne a saudade teu sofrimento. E a segunda, se você estiver em sofrimento, seja psíquico, seja físico, procure ajuda. Existem diversas organizações que podem ajudar você a conversar, a tentar lidar com essa etapa. Alguns desses sofrimentos é por capitalismo tardio? Pode ser, mas outros não. Procure. Pode ser os psicólogos sociais que cobram preços módicos ou não cobram, dependendo do projeto. Na sua cidade deve ter, ou pela própria internet também é possível encontrar. E por último, a morte não é uma saída. A morte é só mais uma etapa. Com isso, agradeço a todos. Episódio Pílula aqui do TentaCast e até a próxima tentativa. Tchau, tchau, pessoal. Esse podcast foi editado por Estúdio C, capturando e expressando sua essência.